Bom, pessoal, a gente viu aqui na aula passada o conceito da equação de Clapeyron, né? Então, hoje aqui nós vamos só fazer a resolução desses exercícios aqui do livro de vocês, que estava lá na página 91. Eram três questões apenas, tá certo? 19, 20, 21. Só para lembrar que a equação de Clapeyron, né? Ela é pressão, volume, número de mols, a constante universal dos gases, né, que é o R, e a temperatura, tá certo? Então vamos lá. Nessa questão 19 ele diz o seguinte, ó, o comércio de oxigênio é feito em cilindros de aço de 40 litros, tá certo? Então o L é litros, então é volume, tá certo? A pressão de 130 atm, ou seja, ele já está deixando bem claro aqui com o nome pressão, mas atm, que significa atmosfera, é a unidade de pressão. A temperatura de 27 graus Celsius, temperatura T aqui. Quantos quilogramas de oxigênio existem no cilindro, né? Ele quer saber, pessoal, qual é a massa de quilogramas. Então vamos lá. A gente tem alguns detalhes aqui, ó. Primeiro, como a gente já falou, o volume é 40 litros, a pressão era 130 atm e a temperatura era 27 graus. Só que o seguinte, ó, a gente sempre tem que trabalhar a temperatura em kelvins, tá certo? Então, 27 graus para transformar em Kelvin é só somar com 273. Toda a vida vai ser assim. Nesse caso aqui, ó, em Kelvin vai ficar 300 Kelvin. Outra coisa é o seguinte, nós temos dois R's, né? Que tem esse aqui, 0,082 atm, litro por mol Kelvin, e tem aquele lá que é o 8,31 joule por mol Kelvin. Esse aqui, por que nós vamos usar este? Ora, atm, a pressão está em atm, o volume está em litro, o volume está em litro, temperatura sempre é Kelvin, o N sempre é mol. Então, ó, é esse camarada aqui que nós vamos usar, tá certo? Eu poderia transformar isso aqui para metro cúbico, isso aqui para PA, poderia também e usar o 8,3, mas ia dar mais trabalho. Então a gente vai por onde é mais prático, tá certo? Então, sem precisar fazer nenhuma alteração, apenas a temperatura. Então, é o seguinte, vou usar a equação PV-nRT. A pressão, como a gente já viu, era 130, o volume 40, o N a gente vai procurar, o R a gente sabe que é 0,082 e o temperatura é 300. Aqui agora é uma continha simples, multiplica esses dois aqui que vai dar 5.200, multiplica esses dois que dá 24,6. Agora vai haver uma divisão, ó, esse aqui vai passar dividindo, né? Então aqui nós vamos ter 5.200 dividido por 24,6, que vai dar 211,38 mols, tá certo? Bom, isso aqui é o N, não é a massa, tá certo? Então, mas aí a gente volta lá para aquela equaçãozinha de Avogadro, certo? Que ó, o N é o que a gente acabou de descobrir. E quem é a massa? A massa é 32 gramas por mol. Ah, professor, lá na questão, ele nem dá o valor do Mzão. Mas no livro, pessoal, o exemplo anterior, ele citava também, no caso aqui é o oxigênio, né? Aí, no exemplo que está exatamente ao lado, ele fala que é 32 gramas por mol, a massa molar do oxigênio, certo? Então, a questão não dá, mas geralmente ela vem trazendo a informação também, tá certo? Isso aqui não é nada que a gente tem que ficar decorando, não. Então, beleza. Então, aqui, ó, eu vou usar, e eu quero saber a massa, eu vou usar aquela equação, N igual a Mzinho sobre Mzão. Lembrando que o Mzinho é a massa molar, número de mols. Então, ó, número de mols, a massa que eu quero descobrir, massa molar que é 32, certo? Vai fazer uma regra de 3 aqui, pessoal. Vai multiplicar 32 por 211, tá certo? A multiplicação, ó, vai dar esse valor aqui em gramas, tá certo? Mas em quilogramas, o que eu faço? É só dividir por 1000, ou seja, pula 3 casas decimais aqui, ó. Então, 6,76 quilogramas, tá certo? Vamos aqui para a segunda questão. Essa aqui ele vai dizer, ó, um mol de nitrogênio ocupa 24,4 litros nas condições normais de pressão e temperatura. O que é essas condições normais? 1 atm de pressão e temperatura é 273 kelvins, que é o equivalente a 0 graus, tá certo?
Qual é o volume ocupado por 140 gramas de nitrogênio nas mesmas condições? Então, ó, ele deu a massa atômica aqui de 14U. Então, ó, eu já tinha... Aí tá aqui as equações. O volume que é 22,4, o N que é 1, e a pressão é 1, e o R é esse aqui. Eu já tinha dito que a temperatura é 273, né? Por conveniência. Mas vamos só demonstrar aqui rapidinho, ó. PVNRT, para saber a temperatura, né? Ó. Por que está diferente essa equação aqui? Eu só fiz o seguinte, pessoal. Eu peguei esse R e esse N e passei dividindo para o outro lado. Tá certo? Então, ó, vai ficar T igual PV dividido por NR. Só substituindo aqui, ó, P que é 1,6, tá certo? O V que é 50. Eu tô na questão certa? Não, é aqui, perdão. Tava na 21. Então aqui, ó, só voltando. Volume, 1 mol, 1 atm, beleza. A mesma lógica aqui para calcular a temperatura. Então, o P é 1, o volume é 22,4, o N é 1, o R é esse aqui. Fazendo essa continha, ó, multiplicando esse por esse e esse por esse, que vai dar 22,4 dividido por 0,82, né? A divisão vai dar 273, que é a temperatura padrão que eu já havia citado, tá certo? Pois bem. Agora, voltando aqui, a gente vai pegar esse N e vamos calcular ele, ó. Então, N vai ser igual a massa molar que ele citou aí, que é 14 gramas por mol, tá certo? A massa, 140 gramas. Então, é só fazer uma divisão, ó. 140 por 14, então o N vai ser 10 mols. Aí, como ele quer saber o volume de 10 mols nas condições normais, então aqui vai, ó, pressão, né, 1 atm, volume eu vou descobrir, o N é 10 mols, o R é esse camarada aqui, e a temperatura é o 273. Só multiplicar todo mundo, volume 273, certo? Então vamos lá. A última aqui. Calcule a temperatura de 2,5 mols de um gás. Calcule em que temperatura 2,5 mols de um gás devem permanecer sob pressão de 1,64 atm, quando ocupar um volume de... Aí aqui é o item A e o item B. Ó. Então vamos lá. Separando o item A, o volume é 50 litros, o N é 2,5, pressão 1,64. Certo? Então vamos lá. Por que o 0,082? Já só reforçando de novo, ó, atm litro por mol Kelvin. Beleza. Só aplicar na equação para a gente calcular a temperatura. É aquele mesmo esquema que eu tinha dito lá. Ó. Passei esse N e esse R dividindo, então só remanejei aqui a temperatura para deixar ela isolada. Então, ó, pressão vai ser 1,64, volume vai ser 50, o N 2,5, o R 0,082. Então, T vai ser 82, que é essa multiplicação aqui, dividido por essa multiplicação que deu 0,2. Dividindo 82 por 0,2, temperatura 400 Kelvin, tá certo? No item B, nós temos aqui, ó, 1 centímetro cúbico é igual a 10 litros, tá certo? Então, como lá na questão é 10.000 centímetros cúbicos, fazendo uma regra de 3, o valor vai ser de 10 litros, tá certo? Isso aqui você teria só que fazer uma regrinha de 3, você vai simplesmente dividir, aí você vai chegar, fazer a continha, você vai chegar a isso aqui. Mas o caso é esse aqui, ó, volume, N, pressão e o R, tá certo? Então, ó, vamos de novo só substituir na equação aqui. Então, ó, pressão 1,64, o volume é 10 agora, o N é 2,5, o R é igual a 0,082. Só mudou o volume, né, na questão. Então, vai ficar 16,4 dividido por 0,2. Então, a temperatura vai ser igual a 80 kelvins, beleza, pessoal? Então, é isso aí. Eu vou deixar só mais uma listazinha de exercícios para reforçar essas questões aí com vocês, tá certo?